Olá, nesta edição da TV Espaço Homem, nós estamos muito orgulhosos de apresentar uma entrevista com o psiquiatra, psicoterapeuta corporal reichiniano, escritor e conferencista. É o Dr. Paulo César Sampaio, um grande defensor dos direitos humanos, e com certeza vocês vão gostar muito, muito do que ele tem aqui a falar para nós, né? Principalmente assim, o que é essa doença mental, o que é a pessoa ser inimputável, e se ela comete alguma coisa, se ela comete um crime, como que ela tem direito à defesa, né? Enfim, tem coisas assim muito interessantes que às vezes a gente nunca parou para pensar, e nós vamos aprender hoje, tá, gente? Então, nossos cumprimentos a todos vocês, e ao Dr. Paulo César Sampaio, trazendo aí para que eles dê o cumprimento a todos vocês também hoje. Opa, uma saudação a todos que estão nos ouvindo agora e que nos ouvirão depois. Tá? Eu sou Paulo Sampaio, sou psiquiatra, como ela já falou, e sou um defensor da reforma da saúde mental e, principalmente, um militante de direitos humanos contra a tortura. Sabe? Fiz um trabalho já, que eu acho que é uma coisa importante para falar, um trabalho dentro do sistema penitenciário, que é um dos locais piores para se trabalhar, e a gente conseguiu, na luta ferrenha, numa equipe interdisciplinar, mudar uma coisa chamada manicômio judiciário. Sabe? Nós fizemos um trabalho lá, humanizando esse local e baseados na reforma da saúde mental. Bom, doutor, então vamos lá. Nós estamos num período, numa data muito festiva, muito humanista, né, que todas as lideranças de direitos humanos, de alguma forma, estão muito contentes também, né, comemorando. Nós estamos agora no dia 24 de outubro, com os 75 anos da criação da Organização Nacional, né, da organização da ONU, né, nós estamos com 75 anos da criação da ONU, né, e também a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, comemorando 72 anos em 10 de dezembro. Então, nós perguntamos para o senhor, agora, nessa data festiva, o que se pode dizer no momento atual sobre as violações de direitos humanos de pessoas que sofrem de doença mental e principalmente aquelas que, por infelicidade, cometem algum crime. O que nós temos para dizer para a ONU hoje? Infelizmente, nós não temos nada de bom para dizer nesse momento, porque, infelizmente, nós estamos sofrendo um retrocesso nos direitos humanos muito grande nesse governo atual. Sabe? Já para trabalhar com pessoas inimputáveis, pessoas com transtornos mentais que cometerem um delito, sempre foi um preconceito. Quer dizer, apesar dos avanços que nós tivemos no Brasil, mas sempre houve preconceito, sempre houve essa separação dos ricos para os pobres, do negro para o branco, e o paciente com transtorno mental ainda é pior ainda, que é uma pessoa que tem um transtorno mental e cometeu um delito. Quer dizer, são duas coisas que essa sociedade capitalista não aceita. Sabe? Então, agora piorou mais ainda, então nós estamos passando por um período muito difícil. Certo. Quais seriam, assim, para o pessoal entender, né, que é mais leigo, o que a gente pode considerar de doença mental grave, para a gente poder ter um panorama, assim, do que seria, né, essa situação diante de um transtorno, vamos supor assim. Então, o transtorno mental, eu não considerar grave ou não grave, é como um transtorno físico. Você tem transtornos um pouco mais, com mais tempo para você cuidar, para tratar. Tem pacientes que você tem que ter um controle maior e outros com menos. Então, eu acho que assim, todo paciente com transtorno mental pode ser tratável. Hoje nós lutamos por equipe interdisciplinar. Sabe? Foi uma luta que nós tivemos na reforma para transformar os hospitais psiquiátricos, que eram verdadeiros presídios, para cuidar dessas pessoas, a gente transformar em CAPs. Né? Infelizmente, nós não temos o número de CAPs suficiente para atender toda a população. Mas a população melhorou muito, essas pessoas que estão sendo atendidas nos CAPs,
com a equipe interdisciplinar, melhorou muito o seu tratamento, a forma de tratar, entendeu? Então, grave, quer dizer, tem transtornos mentais, a maior parte deles você tem tratamento, não tem a cura, sabe? Agora, você tratando essas pessoas, eles têm uma vida normal como qualquer outro ser humano, sabe? Certo. A maior parte deles, entendeu? Tem transtornos orgânicos, que as pessoas que nascem com um certo deficiência, mas mesmo essas pessoas também podem ter uma vida normal, sabe? Certo. Para quem não sabe o que é CAPES, né? Porque a gente tem muita audiência também fora do país, não é? E às vezes a pessoa não utilizou o serviço, não sabe. Podemos traduzir essa sigla para as pessoas que não sabem? Então, o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. É um local em que tem uma equipe interdisciplinar que vai tratar essas pessoas. Tem o CAPS adulto, que é para tratar transtornos psicóticos e transtornos neuróticos. Tem o CAPS infantil e tem o CAPS AD, CAPS de álcool e droga. Então, 3 tipos de CAPS. Esses CAPS podem ser por período normal e podem ser 24 horas também, dependendo do tipo. São locais em que essas pessoas têm um tratamento muito mais adequado, que você não fica fora da sociedade, você continua vivendo sua vida normal e fazendo seu tratamento junto com sua família, com todo mundo, que é diferente de você internar ele no hospital psiquiátrico e deixá-lo lá. Então, o CAPS é uma situação muito melhor para o tratamento. Foi uma briga que nós tivemos e conseguimos isso. Maravilhoso, Sendo que todo o tratamento, para quem não sabe, é gratuito, tá? E bons profissionais, como este, importantes às vezes são professores, doutores, né, também, que estão lá atendendo. Tá? Agora, sim, o que pode ser de um acometimento grave? O que é? Uma crise que a pessoa vai desconhecer, às vezes, até o parente dela, vamos dizer assim, e aí ela vai fazer uma tentativa de matar essa pessoa, ela tem uma crise de raiva. O que nós vamos poder considerar assim como um parâmetro? Que é um momento agressivo, que ela perde o controle contra ela e contra outra pessoa. O que a gente poderia exemplificar? Então, quando a pessoa não está sendo tratada, quando a pessoa não está sendo cuidada por essa equipe, ela pode entrar, a gente fala em transtornos psicóticos. Por exemplo, ela pode, depende do quadro, tem transtornos mentais orgânicos, tem transtornos psicóticos, mas vou dar um exemplo do transtorno psicótico. Isso. Ela alimenta isso na cabeça dela, é como se isso estivesse acontecendo, por exemplo, que você está querendo fazer mal para ela. Eu tive um caso lá do manicômio. Teve um paciente que ele achou que Deus estava falando, que o mundo ia acabar, e ele tinha que botar os 3 filhos dele no corpo dele para que os filhos se sobrevivessem quando o mundo acabasse. Então, nesse surto psicótico, ele apertava os filhos contra o corpo dele, e isso veio provocar uma tragédia, né? Uhum. Mas assim, ele não queria matar os filhos, ele queria proteger os filhos. Certo. E Deus estava mandando ele botar os filhos dentro do corpo dele. Né? Se ele tivesse sendo feito o tratamento com ele, com certeza isso não tinha acontecido. Tá. Agora, perfeito esse exemplo, né? Inclusive mostrando que são fatos na família e que muitas vezes a vítima são as crianças. Isso, perfeito o seu exemplo. Agora vamos partir aqui. Ele cometeu um crime sem querer. Né? Então, ele é considerado inimputável. O perito, que no caso o senhor tem o conhecimento da perícia, para verificar se esse indivíduo tinha a condição de entendimento ou não. Como entra o perito em primeiro lugar para explicar isso? Quando acontece uma coisa dessa, na verdade, aí o perito vai ser chamado e vai avaliar se essa pessoa é inimputável, é semi-imputável ou é imputável. Perfeito. O inimputável é aquele que não tem condições de entender o caráter ilícito do que ele fez, nem de determinar-se de acordo com esse entendimento. Okay. Então, ele não sabe o que ele fez, nem pode prever isso, entendeu? Ele está totalmente, ele acha, o que eu expliquei. Para ele estava fazendo um bem, ele não estava matando os filhos. Né? Ok. Então, esse é o inimputável. O semi-imputável é um pouco diferente. Ele tem condições, por exemplo, aí já é mais o dependente químico, ele tem condições de entender o caráter ilícito do que ele está fazendo,
mas não tem condições de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ele sabe que o que ele está fazendo é um crime, mas ele não consegue parar. Ele quer roubar o celular do indivíduo porque ele quer usar droga. Ele sabe que pegar o celular está errado, mas a necessidade da droga é tão grande que ele não consegue conter-se. A diferença age por impulso, por compulsão. Então, todos dois precisam fazer um tratamento. E isto aí, vamos ter características, por exemplo, na família, que pode servir de alerta, ou não? O transtorno o dependente químico, você vai percebendo isso. E o transtorno psicótico, ele vai começando a ter sentimentos, ele vai começar a ter alguns entendimentos errados, ele vai começar a falar coisas que não têm muito sentido, e é por isso que existe a equipe de saúde mental que vai fazer uma avaliação, encaminha-se para o CAPS, faz a avaliação e esse indivíduo vai ser tratado. Se você começa, por exemplo, quando eu pego uma pessoa no início do primeiro surto, essa pessoa vai o resto da vida com pouquíssima medicação e faz tudo. Eu tenho pacientes formados, tem advogado, tem médico, tem delegado, tem de tudo. E que tem a vida normal. Tá? É só fazer o tratamento corretamente. Então, doutor, aí vamos supor, essa pessoa cometeu um crime, que não teve noção disso, né? E aí nós vamos ter, digamos assim, ela vai ser presa, até que entre o laudo pericial, vamos supor, que ele vai pedi-lo de ser preso, é isso? E como que vai ficar esse momento? Agora, se ele foi preso, ele vai para a cela de presos comuns, como é, então? Pois é, então, aí já, se tivesse uma percepção, se as pessoas que estivessem nos presídios e nas cadeias tivessem um pouquinho mais de sentimento, quando vê que essa pessoa é diferente, sabe, já deveria comunicar o médico vai pedir uma avaliação do psiquiatra, e aí essa pessoa deveria ir para o adequado. O que é que acontece? Acontece, primeiro, aqui, por exemplo, até aqui em São Paulo, nós só temos 2 hospitais de custódia, sabe? E que vivem cheios, superlotados. Então, precisa, às vezes, o paciente tem transtorno mental e precisa aguardar uma fila para poder entrar dentro desses hospitais de custódia. Sabe? Então, já está errado isso. Outro, quem julga, também nós temos o problema do judiciário, que a reforma já deveria ter acontecido, né? Porque as pessoas também, quando você, inclusive até quando você se sente maior do que todo mundo, talvez aí você começa a julgar de uma forma, às vezes, até inadequada. Quem tem que dizer que o paciente vai para o manicômio ou não é o juiz. Mesmo que eu diga que ele precisa, o juiz que tem que dizer, entendeu? Eu tive um caso, não sei se pode, de uma paciente, que inclusive eu botei no jornal, fiz um estardalhaço, que ela era uma pessoa de rua, resolveu lavar o cabelo com shampoo. E passou numa farmácia e pegou o shampoo. O dono da farmácia chamou a polícia, como ela não tem dinheiro, ela não teve direito a HC, foi para o presídio comum. No presídio comum, depois de 1 ano, 2, porque as pessoas que não têm condições ficam, ela começou a cantar de noite, alguém jogou um líquido no rosto dela, ela perdeu a visão. E aí que foram mandar para o manicômio. Foi quando eu estava no hospital, já era hospital de custódia, e nós, para tirarmos ela desse lugar e para mandar ela de volta para a casa dela, demoramos mais 2 anos. Porque a gente dizia, olha, mas uma pessoa, por causa de um shampoo que ela pegou na farmácia, ela ficou mais de 5 anos presa. Um total, como é que você diz, falta de organização, de planejamento também. Vamos fazer um pouco de crítica, né? E falta de assim, olha, é um país em que o pobre, sabe, tem muito menos direito do que o rico, sabe? Então, a gente tem que perceber isso. Por exemplo, se você é um rico, na hora que ele é preso, já entra com HC, não fica nem na cadeia, e o pobre não. Né? Certo. Então, vamos supor assim, tá, a pessoa foi presa, neste caso, aí foram os advogados que verificaram e trouxeram o perito, né, que é especialista em doenças mentais, como o senhor, e foi lá e verificou que ela não era uma ladra, que ela não tinha consciência do que ela tinha feito, é isso, mais ou menos? Vamos lá, tentar explicar para as pessoas mais simples, assim, né?
e que ela precisava fazer um cuidado. Essa daí precisava um cuidado de família, precisava entrar num CAPS, fazer um tratamento adequado, até às vezes, sabe, tem o benefício ela tem direito, ou se ela é psicótica, sabe? Então, e ter um cuidado maior com ela em termos de saúde mental. Não precisava ir para a cadeia. Existe especificamente, doutor, dentro da Constituição, vamos pensar assim, dentro da fragilidade, que todos têm direito à saúde, né? Enfim, até a prova em contrário, se pode ser preso ou não, enfim. Mas, vamos supor assim, o doente mental, quais são especificamente, né, os direitos garantidos dele, no caso? Né? Olha, os direitos de todos nós na Constituição, o direito à saúde é um direito constitucional, só que nós não temos. Quer dizer, você diz que é um direito, mas se você vai procurar, você não consegue. Sabe? Eu trabalho no CAPS AD também, sabe? Um CAPS álcool e droga. E assim, o número de pacientes que precisam do CAPS AD é muito maior do que o número de CAPS que nós temos. Eu trabalho numa cidade chamada Osasco, que tem um CAPS AD. Precisava outros CAPS para poder abarcar todas as... Então, as pessoas ficam à mercê disso. Não tem, eles vão ter que se virar de outra forma. Então, aí não existe... quer dizer, já estamos diante de uma violação de direitos humanos bastante grave pelo Estado, não é isso? Quer dizer, na saúde, nós temos várias, né? Por exemplo, e se ele consegue, por exemplo, ele comete um crime, ele vai para o hospital de custódia, ele não vai fazer um tratamento como deveria. Hoje, porque assim, as pessoas... o hospital tem a filosofia de prisão atualmente, entendeu? Foi a nossa luta, que nós fizemos todo um trabalho para mudar essa filosofia e perdemos. Porque, assim, não existe essa vontade política de mudar isso. As pessoas têm que ficar jogadas lá e têm que sofrer porque cometeram um crime, mesmo que não tenham culpa disso, entendeu? Mas a sociedade quer que pague, e elas pagam. Esta Eduardo, decididamente não dá nem o que a gente dizer, né? Agora, neste caso, quem tem para chamar a perícia, para verificar até que momento essa pessoa tem a condição de recuperação ou não, né? Enfim, talvez se fosse uma pessoa cometendo esse crime, mas que fosse de uma classe média alta, o comportamento seria totalmente diferente. Totalmente diferente, entendeu? Por exemplo, se é uma pessoa que tem condições, provavelmente nem necessita ir para o hospital de custódia, porque ele faz o tratamento ambulatorial ou no CAPS ou em qualquer canto, que pode ser feito também, entendeu? Ou se vai para o hospital de custódia, vai e passa muito pouco tempo. Por exemplo, quando eu fui diretor do manicômio judiciário, nós tínhamos 600 e poucos. Nós só tínhamos uma pessoa que era da classe, uma ou duas pessoas que eram da classe média. Tá? Porque tinha cometido crime com a família inteira, então. Mas é muito difícil as pessoas, sabe? Porque não necessariamente quem comete o crime precisa ir para o manicômio judiciário. Se ele precisar internar e ele tiver dinheiro, ele pode internar também no hospital psiquiátrico, particular ou em qualquer outro canto, entendeu? Então, agora, se não tem dinheiro, vai lá para o manicômio, nem vai aguardar uma vaga dentro do manicômio, fica na cadeia sofrendo, sabe, até conseguir uma vaga dentro do manicômio, mesmo ele pegando medida de tratamento, ele sendo imputado. Agora, assim, no momento atual, com a quarentena, eu ouvi vários profissionais da área da saúde psicoemocional, mental, enfim, dizendo que houve um desenvolvimento, né, apareceram os quadros de doenças psicológicas, mental, quer dizer, não sabe se que a pessoa desenvolveu mediante disso, né, porque está com medo, perdas da família, perda do emprego, uma insegurança com que fez algo que motivou essa pessoa a desencadear alguns comportamentos, né, que até então, às vezes, a família desconhecia, os amigos desconheciam. Algumas pessoas chegam a pensar que é droga, mas, no fim, vão verificar, né, o atendimento essa pessoa desenvolveu isso porque ela possuía dentro dela ou porque realmente um fator externo pode provocar isso efetivamente? Como
Como se dá isso diante desse momento agora aqui? Olha, depende do tipo da doença, entendeu? Do tipo do transtorno. Nesse momento, com a pandemia, com a situação política que nós estamos, houve um aumento muito grande da depressão, porque você, além de você ter que ficar em casa, você está vendo aumentar, sabe, a, a impunidade de algumas pessoas por exemplo, você está vendo o aumento da agressão contra negros, contra homossexuais, contra as mulheres, e isso fomentado também por um desvio de caráter de gente que está em cima. Porque quando você diz que a mulher é menor do que o homem, ou a mulher tem menos. Não deveria ter o mesmo educação cultural, o estudo do homem, que o negro quando você deprecia determinadas pessoas, sabe? E se você tá em cima, você é do poder executivo desse, isso influencia as pessoas a cá embaixo, entendeu? Existe já na cabeça de algumas pessoas, por exemplo, eu sou branco, sou melhor do que o negro. Eu sou homem, sou mulher, então a mulher tem que ficar submissa a mim. Tem muitas pessoas que agora, que quando você não tem essa abertura de poder fazer isso, você se limita, você começa a segurar isso. Quando você vê que tem o poder executivo, os poderes que estão acima da gente, fazem chacota sobre esse assunto, você também se acha no direito de cometer esses delitos. Então, o feminicídio aumentou muito também porque existe uma permissividade do governo nesse momento. O que se percebe, né? Eu recebo aqui muitas informações que são filtradas aí pelos colegas, pelo fato de que a gente trabalha com mulher, direitos humanos, então o pessoal fica mandando o país inteiro. É uma coisa impressionante o que tem de abuso de crianças, né, até de bebês, né? Com mulheres, obviamente, muito suicídio também, né, de mulheres que até alguns foram com repercussão nacional, pessoas com cargo, né, com formação superior, o caso de dentista e outras, né? Quer dizer, nós temos um momento muito difícil. Me parece que também, assim, o que se observa é que aumentou muito a violência familiar, né, intrafamiliar, né? Os jovens se metendo com situações muito complexas, muito se envolvendo, inclusive, assim, no estupro, no assassinato, porque a moça não quis dar atenção para ele, etc., né? Atualmente está uma reportagem de uma moça que o pai tá abalado, né, da área socioartística, porque ele dava uma boa mesada para a filha, e ela, junto com várias outras moças, se envolvem em grandes crimes financeiros. Então, nós temos ainda os jovens envolvidos em deep web, dark web, são coisas que às vezes estão levando eles para caminhos tortuosos, né? Então, acredito que é um momento muito difícil do ponto de vista psicológico, psíquico, sei lá, né? Para as famílias, né? Eu acho que aí, como que está o momento agora para ser pai nesta hora, né? Para ser mãe nesta hora? Que o senhor tem a dizer em termos de família, assim, né? Então, eu acho que o momento está difícil, está complicado. Agora, aí depende também muito da personalidade, da como você educa seus filhos, entendeu? Por exemplo, se você educa seus filhos com preconceitos, achando que seus filhos têm direito a bater na mulher, achando que seus filhos têm direito a humilhar o pobre, achando que a empregada doméstica de sua casa tem que ir para o banheiro lá de trás. Porque, quer dizer, tudo isso influencia, sabe? Influencia na educação das pessoas. Claro que esse momento é um momento complicado com essa pandemia, que a gente está todo mundo ficando parado. Agora, isso amplia a depressão. E se as pessoas tiverem uma família, sabe, estruturada, uma família que tenha condições, vai deprimir todo mundo, mas não é uma coisa que seja tão grave. Este ponto, né? Mas a gravidade que eu acho que tá tendo agora é essa permissividade que nós estamos tendo em relação o homem ser maior do que a mulher, o homem ser mais
sabe? Tem que ter, estupros e tudo, né? então, isso vai aumentar o número de estupro, como está aumentando o número de agressão aos homossexuais na rua, como está aumentando, a polícia está aumentando o número de agressões aos negros. Quer dizer, por quê? Porque está tendo uma permissividade para que isso ocorra. Sabe? Sim. Então, a doença, o transtorno mental não tem nada a ver com isso. O paciente com transtorno mental, sabe, ele por si só não é uma pessoa agressiva, ele não é uma pessoa. Pelo contrário, ele se retrai mais, ele sofre muito mais do que ele faz as pessoas. No momento seria um distúrbio socioexistencial. Isso, que é pior, é muito não pior. Psicoexistencial, vamos por assim, não é isso? Porque, por exemplo, a gente dizer que o transtorno mental põe em risco as pessoas, olha, é muito difícil. Eu tenho, sabe? Agora, o que põe em risco as pessoas, o transtorno mental põe em risco mais o paciente do que os outros, sabe? Entendi. Porque, agora, se você tiver um tratamento, se você conseguir tratar essas pessoas de uma forma adequada, sabe? Principalmente interdisciplinar, porque tem essa coisa também, não é tratar só medicamentoso, é tratar de uma forma interdisciplinar que é o melhor possível. E a gente já tem alguns erros, porque assim, que são os erros crassos aqui no Brasil? Eu sou médico e o salário do médico é muito maior do que o salário de todos os outros técnicos, do psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional. E isso influencia até, porque, por exemplo, é como o professor, o salário do professor está cada vez mais baixo. Isso, a gente querendo ou não querendo, tem consequência no atendimento da escola, como na equipe interdisciplinar, você botar um salário mais alto para um e o outro, é como se o médico fosse mais importante do que os outros membros da equipe, quando não é. A equipe interdisciplinar, todos têm importância. Então, isso do país capitalista, que eu acho que é complicado, é essa coisa do salário. Quando você vê um salário grande, você diz, não é porque ele é mais importante do que eu. Tanto que o juiz hoje é considerado Deus, porque o maior salário que nós temos em termos é o do juiz, entendeu? E aí, e uma das coisas que a gente tinha, quando eu estava no hospital de custódia, alguns problemas com o juiz, porque ele dizia assim, não, porque eu achava que era importante o paciente fazer visita familiar. E o juiz dizia que para ele fazer visita familiar, eu tinha que ter autorização do juiz. Aí um dia eu coloquei, disse, olha, doutor, é assim, o paciente quando comete um crime, ele é absolvido, e é inimputável, ele é absolvido, sabe? E o senhor encaminha para mim para tratamento. A forma de tratar, quem tem que dizer sou eu, né? O senhor tem que me cobrar de eu fazer o que o senhor mandou, que é o tratamento. Agora, como é que trata? Quem tem conhecimento é o médico, é a equipe interdisciplinar, não é o juiz. Então, não é o juiz que vai dizer como é que eu trato o paciente. Você não pode deixar ele ver a família. Peraí, se faz parte do tratamento ele ver a família, ele vai ter que ver a família. Entendi. Então, agora, assim, nós estamos no mês Novembro Azul, eu ainda vou voltar ao seu currículo e ao seu livro, tá? Eu só queria... Nós estamos no mês Novembro Azul, né? Então, é assim, é o mês que se destinou para os homens, para fazer todos os seus cuidados, digamos assim, preventivos de saúde, né? Física, biológica, mental, emocional, enfim. Os homens procuram um psicólogo nesse período, assim, para fazer um check-upzinho, assim, dizer, eu estou muito triste, eu chorei, eu quero beber, nada, não, nunca. É muito mais... a procura espontânea é menor dos homens do que das mulheres, principalmente se for nesse sentido, né? Quando tem transtornos mentais graves, quem procura é a família, aí eles procuram, mas o homem sair, por exemplo, normalzinho, diz, não, eu estou vindo aqui porque eu estou precisando, é muito mais difícil. Tá? Principalmente esse tipo, mas é isso que eu digo. Tem muitas pessoas, existem homens que têm um intelectual mais avançado, que percebem e aí é muito mais fácil. Agora, esse homem machista, que nós ampliamos nesse momento o número,
Esse, Ave Maria, nem sonhar. Como é que vai procurar o psiquiatra? É coisa de maricas, como fala nosso presidente, né? É, O mas nosso agora presidente é o a gente pode, aqui que a gente pode, por exemplo, assim dizer, né? Imagine, a andropausa, né? Olha o que mexe com o homem. Vamos pensar, né? Até estou fazendo uma pesquisa, peguei um material da Pfizer ali para colocar nessa edição. E eu estava observando, né? Eu disse assim, puxa vida, mas a gente que é mulher passa no climatério, a gente já está entrando na menopausa, a gente não para de se tratar, né? Porque fica desesperada aquela fase toda que vem um monte de sintomas e a gente tem que se tratar, obviamente, senão vai desenvolver câncer e uma série de outras coisas. Ah, e vai atrás do psicólogo, como o senhor disse, né? Tem distúrbios que ficam também emocional, aquela coisa toda. Mas e os homens, hein? Olha, eles têm todo um distúrbio hormonal também, né? Será que não é falta de orientação, assim? O que está acontecendo? Porque falam no Novembro Azul, mas eu estou vendo assim, ninguém está trabalhando que o homem tem hormônios, desculpa falar isso, né? Mas parece assim que não tem, né? Tá meio estranho a coisa, Mas né? enquanto o homem não for e não se considerar igual à mulher, igual a todos, sabe? Não tiver essa coisa superior, que aí o homem, e isso alimentado até por governantes, isso não vai acabar, porque o homem é um ser humano como qualquer outro, sabe? E ele tem que perceber isso. Mas como existe essa mentalidade de alguns machistas, a minha mulher procura médico porque minha mulher é mais fraca do que eu. Sabe? Se eu vou procurar um médico, é porque eu não sou tão forte como eu deveria ser. E o homem tem que ser forte, o homem não pode chorar. Homem, tem até aquelas músicas, homem que homem não chora, entendeu? Pois é. Então, Então, quer é dizer, isso aí que eu gostaria, né, que o senhor tivesse falado mesmo aqui para nós, porque a primeira coisa que eu acho que o homem chegou numa faixa de 45 anos, pelo menos eu ouvi um médico falando, né, já tem que começar a controlar tudo isso, porque os hormônios vão alterar também o comportamento, né? né? A parte da agressividade, o emocional dele vai ficar mal para produzir também no trabalho, uma série de outras coisas, inclusive assim, maior índice de suicídios e acidentes são nessa fase também para os homens, não é isso? Mas é aquilo que, por exemplo, o homem é criado para ser o forte, para ser o dono da casa, para ser o que manda. Entendeu? Uhum. Quando é uma coisa absurda, sabe? Eu posso ser homem e posso ser sabe, ter uma mulher que é muito superior a mim, que tem mais inteligência do que eu, que tem mais condições de trabalho do que eu. Por que não? Sabe? Por que essa coisa do homem tem que ser superior? Isso tem que, enquanto a gente não terminar com isso, sabe? Enquanto nós não percebermos que todos somos iguais, sabe? Isso não vai mudar. E aí o homem também você tem as suas fraquezas, não é? Você não é um Deus. Então você tem que começar a perceber isso. Certo. E também me parece assim, não é uma crítica, é uma tentativa de entender, né? Os homens se juntam menos coletivamente para brigar por uma causa social, né? Por que será? Ah, com certeza, com certeza, porque assim, a mulher, ela pode se sentir fraca, você pode. O homem não, eu sou superior. E se eu sou superior, por que eu vou lutar por causas sociais? E tem esse preconceito mesmo que existe, arraigado em toda a situação, que é assim, como principalmente o homem branco, entendeu? O homem branco e rico é uma pessoa que nem doença não tem. Você vê o nosso. É uma gripezinha, sabe? Não é uma gripezinha. A pandemia é uma coisa grave, sabe? Mas vamos só para falar de preconceito, você vê. Aí alguém do governo também disse que assim, olha, que até a pandemia, se você souber usar, né, ela seria lucro, porque vai matar principalmente quem? Os idosos e as pessoas com doenças, com Olha, transtornos, né? é, Então, se você vai matar os idosos, a pensão que os idosos ganham pararia de ser paga. que Então, coisa. vai melhorar a previdência. Se morre também as pessoas com outras doenças pré-existentes, diabetes, também diminui o gasto do Estado.
Quer dizer, é uma concepção que está tendo nesse governo que é terrível, sabe? Mas que também que está na cabeça de muita gente. Que está na cabeça de muita gente que está aqui embaixo. Tanto que ele ganhou por voto. Agora vamos lá. O senhor tem uma formação belíssima pelo seu currículo, eu verifiquei, não é? Eu sim não consegui entender muito bem essa parte aí da perícia dos direitos humanos. Quando que se pode pedir, em que momento, um perito de direitos humanos? Ele vai ver o quê? Tortura? Ele vai ver o quê? Exatamente, o que isso vai olhar lá? A pessoa foi triturada por alguém, massacrada psicologicamente e desenvolveu algo em torno. Esse foi o ministro Paulo Vanuc, dos Direitos Humanos, criou um grupo de peritos, né, para combater essas torturas que existem. Então, nós trabalhamos justamente nisso, em avaliar as perícias, avaliar a pessoa que foi torturada, que foi vítima de violência, e quais são os danos causados por isso. Porque essas pessoas simplesmente eram torturadas, elas eram violentadas, elas eram massacradas e ninguém nem nunca se importou. Eu faço parte do grupo Tortura Nunca Mais, que foi um grupo que na época da ditadura, quer dizer, foi criado por pessoas que na época da ditadura sofreram violências físicas, violências sexuais, todo tipo de violência. Saíram também e a maior parte deles nunca foi feito um tratamento. Entendeu? Então, nesse grupo que eu estou agora, eu já, por exemplo, eu peguei um advogado peruano que foi vítima de tortura lá. Né? E que estava aqui, a gente o Peru pediu uma avaliação. Aí nós fizemos, provamos que ele foi vítima de tortura e ele está recebendo agora. Entendeu? Agora temos a tortura psíquica, a psicológica e a física. Como é que o senhor descreve isso para quem não entende nada? Olha, qualquer tipo de tortura é inadmissível. A tortura física é feita, quer dizer, com violência, é o que a polícia faz aqui na rua a todo momento, quando ele pega um negro, que bate, que assobalha, que manda botar a mão para... Agora, a tortura psicológica já é um pouquinho menos, um pouquinho mais sofisticada. Por exemplo, quando ele chega foi um outro caso que eu peguei, de um filho de um advogado, eles estavam indo, o pai e o menino estavam indo assistir um jogo, aqui no Pacaembu. No meio do caminho, a polícia estava. Esse colega é advogado e negro, e o filho dele com 14 anos. Foi passando todo mundo, a polícia simplesmente só parou eles. Compreendi. Mas parou eles por quê? Porque era negro, e aí não bateram nesse dia, mas mandaram botar a mão para cima, mandaram ficar de cabeça baixa, e fizeram várias práticas. Aí é uma tortura psicológica. O menino está vendo o menino de 15 anos, está vendo as pessoas passarem, e ele se submetendo a esse... Então, é uma forma... Nós fizemos, inclusive esse também nós ganhamos, porque o pai era advogado, conseguiu... Mas é uma forma de tortura também, quer dizer, é um menino que está passando e a polícia só para eles. Uhum. Por quê? Porque é para ele, porque ele é negro. Então, para ele perceber que, como ele é negro, ele não tem os mesmos direitos do branco. Quer dizer, olha que... E dos policiais também, com certeza, muitos negros. E a tortura psicológica, ela pode ser aquele assédio moral no trabalho, também poderia ser? Pode, no trabalho, em casa, sabe? Quando o marido submete a mulher como se ela fosse uma pessoa menor do que ele, tudo isso é uma forma de tortura, entendeu? E a tortura psíquica, daí eu vou fazer uma outra ainda que vai ser pior ainda que essa, vamos lá. Então, olha, toda forma, a tortura psíquica é toda forma de que você submeter uma pessoa psicologicamente à depreciação. Você pode fazer aquilo menino, quer dizer, você mostrar que a pessoa é menor do que... Olha, você tratar a pessoa de uma forma depreciativa, sabe? Também faz parte de uma forma de tortura, sabe? Esse preconceito que se tem contra essas pessoas é uma forma de tortura. Muitas pessoas homossexuais, às vezes, se matam, por quê? Porque sofrem tortura dentro de casa.
olha, você é homossexual, não pode, sabe? Você vai ter que se vestir como homem. Uhum. E a pessoa, não dá, e aí você vai até que as pessoas cometem crime. Agora, veja bem, recentemente, eu estou muito contente, por sinal, por isso, né? Uhum. A Organização das Nações Unidas atualmente está com uma das diretoras internacionais aqui no Brasil, e Uhum. ela é especialista na questão de discriminação e perseguição política contra as mulheres. Uhum. O que é, então, a tortura política? Existe Uhum. essa possibilidade? Uhum. É aquilo também, você vê, olha, eu não mas A não tô, perseguição não política sou seria petista, assim, não sou dos petista, idealismos, dos é, ideais, mais ou menos por aí, é? mas até nós tivemos a presidente que foi deposta, eu não sou PT, não tô aqui, mas, sabe, primeiro porque ela era mulher, sabe? Então, já foi uma coisa meio. E ela tentou fazer uma coisa diferente, não compactuou com. E aí, por ser mulher, já é uma coisa que nós homens não vamos aceitar, sabe? Então, é difícil ter uma mulher presidente. Perseguição política poderia ser assim, por exemplo, uma mulher, uma organização é defensora dos direitos das mulheres, né? Por exemplo, o direito, sei lá, até uma vida sexual mais livre, no caso, uma vida de ter a sua carreira, é uma forma, é uma luta política, né? Enfim, essas coisas assim, há de se juntar, se agremiar para defender direitos de umas pelas outras, assim, combater a violência, combater o assédio sexual, o assédio moral, tudo são forças políticas, não é? São lutas políticas. E há uma perseguição também para esses grupos. Com certeza, porque. Mas não só a mulher, os homossexuais, todas as classes que a gente diz, sabe? O negro, sabe? O favelado, existe uma perseguição. Quando a gente fala que o homem, sabe? Até no próprio governo, que a mulher não tem que ter o estudo que o homem tem, do governo falou isso, não sei, você deve ter ouvido isso. Quer dizer, você tá querendo dizer que a mulher não pode ter os mesmos direitos do homem. Sabe? Certo. Então, se a mulher vai fazer uma associação, um grupo para se defender, ela está fazendo uma coisa errada, porque ela tem que se submeter aos caprichos do seu dono, que é o homem, sabe? Então, isso está na cabeça desses imbecis, sabe? Que se acham melhores do que. E fomentando por esse tipo de política que nós temos hoje. E ficam perseguindo, né? Impedindo a mulher de fazer as realizações dela, os eventos, uma palestra, dar aula, vamos supor assim, associar outras moças. Quer dizer, tem todo um esquema para impedimento de que isso aconteça, não é? Isso é uma perseguição política, né? Não viu agora o advogado dizendo que a mulher também estava. Ela até foi estuprada porque a roupa que ela estava vestindo não era condizente. E o juiz aceitou também. Né? Quer dizer, se eu sair de calção, não tem problema nenhum. Sabe? Agora, uma mulher que biquíni tá querendo ser estuprada. Então é exatamente esse tipo de explicação que eu acho que foi muito útil, doutor, né? E também a gente vê assim que volto ainda a dizer que as mulheres lutam mais coletivamente, eu acho, né? As mães se juntam com as crianças autistas, as mães se juntam com as crianças com Down, quer dizer, elas vão mais em grupo, às vezes, assim, nas lutas que sejam para elas ou para a família, né? Agora, nós não estamos vendo o movimento coletivo dos homens, não é? Isso aqui está interessante. É que o homem já tem. A mulher luta pelos direitos que as pessoas não têm. O homem já tem muito direito, entendeu? Talvez a luta não seja por isso, mas assim, olha, sabe? Ele já está satisfeito em relação ao homem, sabe? Ele está satisfeito, porque se o homem é melhor do que a mulher, se o homem é o macho, quer dizer, então ele vai lutar para quê? Sabe? Lutar pelo bairro dele, pela cidade. Hoje tem tantas lutas não é, sociais. Então, nós temos homens que lutam. Eu luto a vida inteira, sabe?
pelos direitos, pelos direitos igualitários, por tudo. Agora, eu estou dizendo, nessa sociedade que nós estamos vendo agora, Sim. que eu acho que assim, ampliou-se essa coisa do machismo. Certo. Agora vou contar um pouco do seu não livro. significa que todos os homens são machistas, entendeu? Agora, que ampliou-se, e quando você tem um governo que diz que o homem tem que ser o dono da casa, você está aumentando essa coisa do machismo. Não tem que ser o dono da casa. O dono da casa somos todos nós. Homens e mulheres. Agora me diga uma coisa assim, vamos falar um pouco desse seu livro, porque realmente eu fiquei impressionada com o seu livro. Vamos contar um pouquinho para a gente encerrar depois, aí o senhor fala se faz palestras, enfim, vamos ver. Mas como é que é essa história do livro que esgotou rapidinho? O livro foi que nós começamos a fazer, quando nós entramos no Hospital de Custódia, que era manicômio judiciário, já entramos com a luz para fazer um trabalho decente. E aí nós começamos a lutar por um trabalho humanizado, baseado na reforma. Então começamos a tratar aquelas pessoas como seres humanos que eles são, e com direitos, sabe? E que não estavam ali para ficar o resto da vida, que estavam ali para ser tratados. Sabe? E aí houve um trabalho muito bonito, inclusive eu ganhei ganhei o prêmio da OAB, do Franz Roosevelt, que agora esqueci, ganhei também outro prêmio da luta antimanicomial, por esse trabalho que a gente fez. Sabe? Que eu acho que assim, foi uma coisa muito bonita, e não foi um trabalho meu. Nós tínhamos uma equipe que lutava, que trabalhava, tanto que assim, a gente chegava para o paciente e dizia, olha, você está aqui, qual é o caminho para você sair e não voltar mais nunca. E ele trabalhava com a gente isso. Não, olha, mas eu preciso estudar. E como é que você vai estudar? Sabe? Ah, não, eu preciso estudar, eu tenho que ir onde é a escola. Então, a gente não dava... não, você vai trabalhar com a gente, sabe? O seu caminho. E eles começaram a trilhar isso. Começaram a ir nos bairros procurar uma escola para estudar. Quer dizer, que aí o juiz ficava meio... E assim, nós criamos, inclusive, tinha um CAPES aqui em Itapeva que fazia um trabalho lindíssimo, e a gente fazia desfile com esse CAPES, entendeu? Das doidas. Saímos todos fizemos desfile na Paulista, desfile na PUC, desfile em vários locais com os pacientes do manicômio. Então, quer dizer, a gente ia, passeava, saía com eles, nunca tivemos problema com essas pessoas. Sabe? Certo. Tinha teatro, né? Tinha teatro. Fazíamos música, fazíamos bailes, começamos entre homens e mulheres, entendeu? Nós começamos lá, porque é assim, quando o baile, a mulher não vai ficar separada, vocês vão poder dançar junto, porque na rua você dança junto. Quer dizer, você tem que mostrar a eles que eles também têm que conviver na sociedade. E na sociedade não fica homem do lado e mulher do outro. A gente vai, se tem um baile, você vai dançar com a mulher. E eles dançavam, namoravam. Que bonitinho. Então, se criou uma outra concepção de trabalho. Só que a gente tinha um outro... Depois eu virei coordenador e eu fui visitar o Hospital de Custódia de Taubaté, porque a pedido do secretário, numa tentativa de fuga que teve lá, porque eles tratavam muito mal os meninos. Quando eu cheguei lá, os pacientes estavam todos nus, tá? E dormindo sem nenhum agasalho, sem nada. E aí eu denunciei, e isso criou um problema porque aí implicou no judiciário também. E quando eu vi, aí saiu uma carta anônima contra mim, falando que eu que tinha posto o pessoal lá. Quer dizer, esses fakes que estão feitos até hoje. Né? Aí eu, para me livrar de tudo, escrevi um livrinho contando a história todinha do nosso trabalho. Que era um trabalho tão bonito que a gente fez, quando até os pacientes com HIV, nós conseguimos uma freira que ela fazia até massagem indiana, uma freira indiana que ela fazia massagem em paciente com HIV naquela época, que o HIV ainda era um pouquinho mais, né? Tinha um preconceito Mas assim, foi um trabalho muito bem feito, assim, não foi um trabalho meu, foi um trabalho de equipe, de humanização e baseado na reforma da saúde.
Tá. E o título do livro o senhor está divulgando agora também, eu acho que um resumo, não é? Se quiserem, pode entrar no link lá e solicitar uma cópia online, é isso? Pode ser. Eu vou botar depois, que eu não botei, porque eu não sei se eu sou meio ruinzinho nessa. Mas aí eu tô com meu sobrinho que vai fazer isso, ou então depois a gente vai ver como é que bota. Mas é isso que é o título do livro é A Desconstrução do Sonho. Aqui. Sim. Então, é porque a gente, quando a coisa estava tão bonita, o trabalho da gente estava tão bonito, fazendo, que a gente percebendo que conseguia, o cuidado que a gente estava tendo com esses pacientes, que conseguia que esses pacientes saíssem, voltassem para a sociedade de uma forma muito mais bonita, muito mais tranquila. Quer dizer, de repente acabar com tudo isso. Porque mais o sistema penitenciário é bastante mesmo, sabe, segregador. Então, é assim, é difícil você fazer, porque não é só a pessoa com transtorno mental. O sistema penitenciário devia ser feito, não é para prender, é para tratar, sabe? Porque se você pega uma pessoa que comete um delito, você joga lá e não faz nada, essa pessoa vai sair da mesma forma. Então, eu tenho um conceito que, assim, que não só os pacientes com transtorno mental, porque também quem comete um delito tem algum outro transtorno, pode ter de personalidade, pode ter um outro tipo. Todas as pessoas que deveriam ser tratadas, não castigadas. Porque o castigo não resolve, sabe? O que resolve é o tratamento. Certo. O seu currículo a gente está divulgando também. Eu estou muito contente, muito feliz. Eu acho que foi um diálogo, né? Não chegou nem uma entrevista. A gente conseguiu trazer, né, numa ordem muito legal, assim, bem dinâmica, né? E o senhor, não sei se faz palestras, alguma coisa mais que o senhor queira dizer, né? Para a gente ver aí, além da divulgação do livro. Né? Eu sou assim, um militante ferrenho dos direitos humanos. Sabe? Eu fui presidente da CAT, Ação dos Cristãos para a Abolição da Tortura, fiz parte do Movimento Nacional de Direitos Humanos, fui do CONDEP, Conselho de Defesa da Pessoa Humana, hoje estou como presidente do grupo Tortura Nunca Mais. Então, e assim, a gente está à disposição, quem quiser, sabe? Ou na saúde mental também, a gente pode fazer agora nesse ranking, na reforma, na luta contra a institucionalização dos pacientes. Nós achamos que você tem que ampliar a reforma da saúde mental, sabe? Que foi um passo muito grande que nós tivemos e agora a gente está tendo um retrocesso também, novamente, com esse governo, entendeu? Normalmente o pessoal faz a CPI, a partir da CPI é que vai conseguir movimentar todas as normas e reestruturar, né? Tem mais ou menos um ritual aí. Aí, se quiser, a gente pode, sabe? Não tem problema. Né, para falar. A lutar, sabe? Para lutar. Apresentar... lutar pelos nossos direitos. Nossa, pelos direitos humanos de todo mundo, isso é maravilhoso. Bom, eu estou muito grata, decididamente, muito orgulhosa da sua entrevista. Não foi uma entrevista, foi uma aula, na verdade, né? E estou muito, muito honrada mesmo. Quando disseram que é a senhora, eu disse assim, não acredito que você está me mandando ele aqui, mas está muito bom, fiquei muito feliz de entrevistá-lo, né? O senhor é um ícone da sua área, e muito legal falar também para os homens, assim, né? Eu acho que os homens, eles precisam ver e ouvir outros homens, né? E sentir, assim, que eles podem também, devem, né? Se expor mais, buscar mais condições para eles mesmos, né? Enfim, se reestruturar. Eu acho que com a pandemia agora nós vamos ter todo mundo nos reinventar, né? Porque tudo que tinha antes já não dá mais, tem que fazer tudo novo. Eu estou muito grata, deixo pessoas despedidas aí, então, mais algumas palavras que o senhor queira nos aconselhar, tá bom? Eu que estou agradecido, né, por ter essa oportunidade de poder, nesse momento que a gente está, eu também estou deprimido, estou ficando triste, que assim, a gente não está vendo grandes saídas, a gente está vendo que a coisa está cada vez, sabe, pior. Você vai me desculpar, mas a gente tem que ver que tá ruim demais. Você vê essa última aí da vacina. Quer dizer, são coisas absurdas que estão acontecendo e a gente está sem poder ter voz. E quando a gente pode falar o que pode, sem barreiras, sem preconceitos, sabe? Poder defender o que a gente acredita, a gente só pode agradecer. Agradecer a você, a todos que puderem nos ouvir, que estão nos ouvindo. E dizer, se precisar, se alguém quiser, pode me chamar, que eu estou à disposição.
Tá? Isso, estou Nesse muito momento, a gente ainda está na pandemia, que eu também sou do grupo de risco. Eu tô- estou me cuidando, não acho que é uma gripezinha, não acho que eu sou que estou dando prejuízo ao Estado, porque eu trabalhei, trabalho até hoje, mas assim, as pessoas idosas que estão aposentadas por direito, sabe? sim. E todo ser humano tem direito. Então, não é justo você nem pensar que uma pandemia miserável dessa, as pessoas que estão em grupo de risco, é importante morrer porque vai dar lucro para a Previdência. É uma forma tão nojenta de se pensar que assim, faz Muito até mal. triste. Mas eu agradeço muito a entrevista aí que você me fez. Olha, fiquei muito satisfeito, tá? Estamos Grande felizes. E abraço. as Hum, vovós, hum, elas são muito úteis. Elas deixam de trabalhar, mas elas continuam cuidando dos netos, dos é. bisnetos, né? E Então, faz sopinha quando o filho chega em casa e a nora tem tudo limpinho, ela está cuidando da empregada, ela não é? Então, opa, eu acho assim que as pessoas idosas, no momento atual, são muito úteis ainda para o país, para a sociedade, né? Senão as pessoas não podem ir lá trabalhar, ela não é? e se vira como na Argentina, as mães de maio, né? Aqui no Brasil, nós temos a AMAR, Associação de Mães de Adolescentes em Risco, a Amparar, Associação de Mães de Presos, que eu inclusive, ajudo também um pouquinho na Amparar, Associação de Mães de Presos e Adolescentes em Risco. Até porque as pessoas, quer dizer, nas periferias estão sofrendo muito mais do que. Ah, sim. Então E tá. até um absurdo, só mais um absurdo, que um desses capitães aí, coronel, não sei, foi dizer que não se trata uma pessoa que nos jardins como uma pessoa que mora na periferia. Você também não sei se você ouviu isso também. Mas eu assim, Tratamento dado. são pessoas que não têm preparo, então a gente não tem nem Pois que é, levar a sério mas isso. não ter preparo, mas está no cargo, sabe? Tá podendo mandar, está batendo nas pessoas na rua. Quer dizer, isso que está ruim, sabe? Sim. E não está acontecendo nada. Quer dizer, a facilidade que eles estão tendo com isso, quer dizer, é o que aconteceu agora com a moça que o advogado humilhou a moça que foi violentada, vítima de violência, o juiz ficou quieto. Quer dizer, que mundo nós estamos? Sabe? Que mundo nós estamos? É assim, eles estão achando que eles podem fazer tudo nesse momento. E aí é ruim, entendeu? Mas Então, vamos obrigado ter calma, ter paciência e Ah, coragem. E já e a passamos luta. coisas piores e já fomos cada vez melhores, né? E eu acredito que essas almas humanas como a sua, assim, sabe, essa determinação de colaborar com os que estão mais fragilizados, vale por 1 milhão de pessoas, entende? Cada um vale por 1 milhão, entende? Porque a força e a energia que o senhor está passando para a gente aqui, além do exemplo da sua vida, né? É algo que é motivante, a pessoa vai olhar e vai se sentir energizada. Se ele faz, eu vou junto, eu vou procurar saber, eu vou somar, entendeu? Eu acho que essa sua liderança carismática vale muito, entende? Vale por 1 milhão, pode ter certeza disso. Tá? E a Obrigada, luta viu? continua. Obrigado, viu? Eu Um grande fiquei muito abraço. Tá? agradecida. Gente querida, então aí eu espero que esses grandes homens do Brasil aí que escutaram, né, os homens aqui de São Paulo, olha que exemplo maravilhoso, vão lá, conversem com ele também, leve para o clube onde vocês frequentam, para o condomínio. É interessante a gente conviver com uma pessoa com esse astral tão alto e que pode trazer tanto de acrescentar tanto na nossa vida humana, né, na saúde psíquica, emocional, enfim. Muito obrigada, um grande abraço e até a Obrigado próxima a você, edição. obrigado a